Oi, bom dia. Somos alunos da turma de nutrição do quinto semestre e viemos hoje com a nossa convidada, Cosmira, para falar um pouco do nosso tema escolhido. E quero agradecer a todos os presentes, todos no grupo estão presentes. E, Cosmira, muito obrigada por estar aqui, nos ajudar. Queria que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco, né, sobre a sua vivência. Bom dia a todos, eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Cosmira, sou enfermeira pós-graduada em urgência e emergência, trabalho há 4 anos na área como urgência e emergência. Eu vou falar um pouco sobre a doença que a gente escolheu, que é a doença Kwashiorkor, que é uma desnutrição proteica, que ela se dá devido a baixa ingestão de proteína, né? E é uma doença muito grave que acomete principalmente crianças de países que tem a fome, né? Que tem a fome, que não tem um cuidado específico com a alimentação adequada para aquela criança ou para aquele idoso ou para qualquer pessoa. Cosmira, as regiões em que existem mais casos dessa desnutrição grave, quais são? Então, são geralmente regiões carentes, né, que não têm recursos, mais pobres, como o Nordeste, né? Os fatores que influenciam muito são crianças em situações sociais desfavoráveis, né? Mas a principal etiologia são erros alimentares e a dificuldade na introdução alimentar. Ótimo. É considerável ter um diagnóstico precoce? Em que âmbito de saúde pública nós conseguimos esse diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é muito simples, ele é clínico, né, incluindo sinais e sintomas, mais a solicitação de exames laboratoriais, né, mas ainda assim é preciso maior conhecimento por parte de médicos da família, pediatras, né, e para um manejo mais adequado dessa síndrome. Quais são as maiores dificuldades dos fatores que contribuem para a demora do diagnóstico? É a falta do conhecimento mesmo. A maioria dos médicos não tem esse conhecimento, não conhece muito sobre essa síndrome, né? Falta ainda muito conhecimento e falta pesquisa sobre esse assunto. E aí é onde falta esse conhecimento Esse para diagnóstico. diagnosticar. E por conta da população, por que existe essa demora? Geralmente a população não tem acesso a essas informações, né? Não chega até a população o que eles deveriam saber sobre os sinais e sintomas, tá procurando um profissional da saúde. Existe uma relação, então, sobre essas regiões subdesenvolvidas não ter acesso a informações, não conseguir um acompanhamento de rotina, nem sabe, às vezes, que precisa ter esse acompanhamento, e por isso o diagnóstico acaba dando-se só quando já está num estágio mais grave, né? Onde os sintomas começam a aparecer de forma grave. É isso, né? Exatamente. Isso Por ser mesmo. uma doença muito rara, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, na sua profissão, você tem casos que já aconteceu de ter o tratamento, de você acompanhar ali mais ou menos? Sim, Já na chegou casos, maioria, né?
Sim, na maioria dos casos, os pacientes apresentam esses sintomas, porém, como essa doença é uma síndrome muito rara, eles não fecham um diagnóstico que seja essa síndrome, né, que é a falta de proteínas. Mas os sintomas geralmente são bem corriqueiros. Você Sim, pode falar um pouco sobre os sintomas, Cosmira, por favor? Então, os sintomas geralmente é a perda de peso, né, devido ao índice baixo de massa, do índice de massa corpórea, né? Temos o edema, né, o edema inferior, abdominal, temos fraqueza muscular e geralmente apresenta despigmentação da pele, né, do cabelo. Tá. Esses edemas, quais são as causas desses edemas? Nesse caso, temos no edema, ocorre o sistema linfático, ele é prejudicado, assim, né? E na falta da albumina sérica, os músculos ficam enfraquecidos, né? Assim, provocando com que os interstícios, né, se rompam e assim criando um edema. Ok. no tratamento da doença, envolve a equipe toda, né? Tipo, multidisciplinar. Envolve o nutricionista, o médico que diagnosticar essa doença. Sim, geralmente não existe um profissional específico para cuidar dessa doença, né? Geralmente ela é uma doença que é tratada em três fases, né? Que é junto com a equipe multiprofissional, que é o nutricionista, junto com o endócrino e os outros médicos. Sim. Tá. Você pode falar um pouco das fases desse tratamento? Como são feitas, como conclui? Então, geralmente são em três fases, né? Que é a estabilização, a primeira, a estabilização do paciente, né? Que são tratados os agravos que podem levar à morte, como a infecção, o choque. A segunda é a introdução alimentar, né? Na terceira, a gente tem o monitoramento e o desenvolvimento do crescimento dessa criança. Tá bom. É, O que você acha que pode ser feito em questão de saúde pública para que esse diagnóstico seja precoce? Ah, o diagnóstico, ele é muito simples, porém, falta muito conhecimento, investimentos, né, em prevenção, informativos. E aí, a Organização Mundial da Saúde recomenda tratar o marasmo e o cauchicor, né, com o mesmo regime de fluidos, como associados ao choque, como se partilhasse precisamente a mesma fisiopatologia. Tá? O que seria o choque? Nas crianças, geralmente, devido à má circulação, falta de oxigênio que chegam nos órgãos, podendo parar, como coração, cérebro. É uma doença que, se não ter o tratamento específico próprio, né, para a doença, pode ter risco de mortalidade, né? O diagnóstico precoce ele é muito importante. Se não descobrir antes, ela pode apresentar sequelas, levando ao coma até a morte. Então, nessas sequelas, o desenvolvimento da criança pode ser prejudicado, né? Ela não pode atingir pode ser que ela permaneça em uma estatura pequena, não desenvolva o cognitivo, crianças não crescem e pode apresentar baixo peso também. Sim. Então, ou Ótimo. seja, em crianças é mais prejudicial, né? Isso é mais prevalente, mais Sim. prejudicial também.
Cosmira, atualmente no Brasil tem crescido muito o número de pessoas que faz a cirurgia bariátrica, né? Que é uma cirurgia bem delicada, um pouco invasiva, e, e estudos falam que esses pacientes podem ter a kwashiorkor, que é a desnutrição proteica, né? Você poderia falar um pouquinho por que que isso acontece? Sim, então, geralmente temos essa síndrome, ela atinge em regiões pobres, né, de baixos recursos, mas temos casos isolados também em regiões desenvolvidas, né? Pode ocorrer em pacientes que realizaram cirurgia bariátrica, alcoolismo, doenças renais crônicas, queimaduras graves e anorexia nervosa também temos. Nos pacientes bariátricos, né, pela redução do sistema digestório, pode haver aí uma má absorção, né, principalmente das proteínas. Por isso é importante o acompanhamento ao longo de anos, né, e a suplementação também é muito importante nesse paciente. Sim, Bom, Cosmira, a gente sabe que as políticas públicas, né, são bem importantes no quesito de Sim. gestão e principalmente para passar informação para as pessoas. O que é que você acha, assim, que você vê no dia a dia? As pessoas, elas estão, é, elas sabem, né, das políticas públicas, você vê que as políticas públicas ajudam nesse quesito? Né, de informação para as pessoas, de assistência, né? O que é que você vê com relação a isso no seu dia a dia? Então, esse assunto não é muito, eles não, por ter um índice muito baixo, eu acredito que eles não investem muito em pesquisas, né? Em programas de prevenção, para que possa evitar esse tipo de síndrome. Nesse sentido, falta muito ainda. Então, como está dando tempo do nosso podcast, para finalizar, Cosmira, me diga uma coisa: qual a recomendação que você tem para dar para os nossos ouvintes em relação a essa doença? Então, o aleitamento materno, né, é uma boa introdução alimentar em crianças, fazer consultas periódicas com pediatras, em idoso, o acompanhamento médico regular, de forma geral, toda a população precisa fazer esse acompanhamento. Para o diagnóstico desse e de outras doenças também, né? Quanto antes descobrir, melhor será o tratamento. O que você espera que os ouvintes aprendam com esse podcast? Ah, eu acredito que os pacientes deveriam aprender com esse podcast sobre a importância, né, de você ter um diagnóstico precoce, procurar sempre uma orientação profissional de um nutricionista para ter um acompanhamento, né, de uma boa alimentação aí, de fazer, ter bons hábitos, né, alimentares, com o acompanhamento de um nutricionista. sim, nós estudantes, né, dessa profissão da nutrição, a gente queria enfatizar o papel importante do nutricionista nessa doença, assim como as outras, que a alimentação sempre vai estar relacionada a tudo todas as doenças, todos os tratamentos possíveis que a gente possa fazer através da alimentação. E nós, nutricionistas, queremos tratar isso com vocês que estão ouvindo, vocês que se interessar em um dia poder passar no nutricionista, né? Sim, acho que a nutrição, uma boa alimentação, ela não é só para o tratamento, mas para a prevenção, né? É a melhor forma de prevenir essas doenças, de não deixar chegar num agravo, é tratando da alimentação. É um Sim, ponto bem importante, né, Esther? sim. Bom, gente, a gente vai encerrar esse podcast então. Vamos agradecer a Cosmira, essa profissional que topou, né, fazer parte desse
podcast aqui da nossa matéria do curso, né, que é a fisiopatologia. E muito obrigada, Cosmira. Eu que Muito obrigada. agradeço. Eu que agradeço pelo convite, Esther. E é isso, vamos finalizar agora e muito obrigada. Pronto. Finalizou. Bom, tchau, obrigada a todos. Eu pensei que todo mundo ia falar.